de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Assim diz a palavra do Senhor. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O texto da nossa pregação é o capítulo 5, versículo 1 a 11, mas nós iremos ler a partir da própria pregação. Vamos agora para o texto da doutrina da Palavra de Deus, no Catecismo de Heidelberg, domingo 20. Lembrando que nós estamos numa série de pregações com base na doutrina bíblica, confessada no credo apostólico e explicada em nosso catecismo. Domingo 20 do catecismo. O que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, junto com o Pai e o Filho, ele é verdadeiro e eterno Deus. Segundo, que ele foi dado também a mim, por uma verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele me consola e fica comigo para sempre. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas, ele nos dá um relato de como era a vida da igreja em Jerusalém, logo após o dia de Pentecostes. E é como se Lucas ele abrisse uma janela para nós vermos a vida da igreja de Cristo logo após do derramamento do Espírito Santo. Para que nós tenhamos uma ideia, a igreja ela cresceu de 120 pessoas para uma multidão. Por isso que você vê no capítulo 4, versículo 32, o texto começando da seguinte forma: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Uma multidão. Devemos pensar que nesse momento havia mais de 3.000 almas fazendo parte da igreja. Você vê Atos capítulo 2, versículo 41. O texto nos diz que logo após a pregação de Pedro ali, explicando o que tinha acontecido em Pentecostes, o versículo 41 diz, do capítulo 2: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E no versículo 47 o texto nos diz, no mesmo capítulo 2, versículo 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando nós imaginamos aquele momento ali, capítulo 4, versículo 32, nós devemos imaginar mais de 3.000 pessoas na igreja em Jerusalém. Então, pensemos naquela suposta janela que eu falei para vocês. A janela Lucas abriu e está nos fazendo ver também a abundância da graça do Espírito nos crentes.
havia abundância de generosidade, ao ponto que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. O texto nos diz, no versículo 32, que tudo, porém, era comum aos crentes. Lá no capítulo 4, versículo 32. Espontânea e voluntariamente, os crentes, eles dispunham, deixavam à disposição e vendiam os bens deles ao serviço dos santos e daqueles que eram verdadeiros necessitados. Nessa época, para nós termos uma ideia, olhando por essa janela fictícia que Lucas nos abre, nessa época não havia o ofício de diácono. Os apóstolos, eles, além de pregarem a ressurreição de Cristo com poder, como o versículo de número 33 diz, com capítulo 4, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Além de pregação, os apóstolos, eles administravam o dinheiro da venda dos bens que os crentes doavam para os necessitados. A abundância da graça se manifestou em generosidade tão abundante que o texto nos diz, versículo 34, nenhum necessitado havia entre os crentes. Havia recursos suficientes para socorrer a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É dessa janela que nós conseguimos ver, pelo destaque dado pelo Espírito no texto, um irmão chamado José. Versículo de número 36 do texto nos diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa expressão, depositar aos pés dos apóstolos, é para descrever essa ação administrativa dos apóstolos naquela época, para distribuir os recursos vindos para a doação dos necessitados. Então vemos lá na igreja a graça de Deus abundando num irmão chamado José. O texto nos diz que ele vendeu um terreno, ele depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, e o testemunho dele servia de estímulo para os crentes serem sinceros, tanto que ele recebeu dos apóstolos o nome de Barnabé, que é filho de exaltação, que nós poderíamos dizer também filho do estímulo, porque exaltação é estímulo também. Então, da janela dessa igreja, vemos o Espírito Santo operando a graça dos crentes. Mas, amados irmãos e irmãs, pela janela nós também vemos maus exemplos dentro da igreja. Da janela nós vemos Ananias e Safira. Versículo de número 1 do capítulo 5, versículo 1 diz assim: depois de dar o bom testemunho de José, de Barnabé, o texto nos diz: entretanto, ligando ao texto anterior, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Da janela nós vemos o ataque de Satanás à igreja. O trabalho de Satanás para frear, para impedir o avanço da igreja de Cristo naquele momento de sua história. E, meus amados irmãos e irmãs, para sermos preservados na graça de Deus e no temor do Senhor, nos protegendo de Satanás, o Senhor ele nos chama
Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Vivam na graça e no temor de Deus, o Espírito Santo. Lucas, ele abriu uma janela para vermos a igreja não que está nos céus, ou seja, a igreja que está nos céus. A janela que Lucas abriu nos dá a visão da igreja na terra, a igreja aqui, neste mundo. A igreja que manifesta a abundância da graça de Deus e, ao mesmo tempo, as fraquezas dela. Vemos a igreja onde o Espírito Santo ele age, mas vemos a igreja atacada por Satanás. Isso mesmo. Satanás ele usa 3 tipos de ataques contra a igreja. O primeiro tipo de ataque que Satanás usa contra a igreja é a violência física, a perseguição. Nós vemos isso, por exemplo, antes do capítulo que nós estamos lendo. Nós vemos isso no capítulo 3 e 4, quando Satanás ele ataca a igreja usando a liderança dos judeus por causa da cura daquele coxo. Ele aprisiona por meio dos líderes judaicos os apóstolos e tenta impedir a pregação do evangelho por parte dos apóstolos. Perseguição, isso vai aumentar com o tempo esse tipo de ataque de Satanás. O segundo tipo de ataque de Satanás, meus amados irmãos, é corrupção moral. Esse ataque ele é feito de dentro da igreja. E o outro tipo de ataque é distrair os oficiais da igreja com funções que não são as deles. Por exemplo, os apóstolos, eles perdiam muito tempo com a administração do dinheiro das ofertas da igreja e servindo as viúvas, não se dedicando ao ministério da palavra e nem à oração. Por isso, é um ataque de Satanás isso. E aí, Deus depois, no capítulo 6, versículo 1 a 7, Deus institui os diáconos. São 3 tipos de ataques que Satanás sempre usa dentro da igreja, e a atitude de Ananias e Safira era um ataque de Satanás contra a igreja. Como um inimigo, ele planta joio, ou seja, erva daninha, junto ao trigo. Como alguém que coloca fermento na massa para inchá-la. Assim Satanás, o principal inimigo da igreja, ele atacou a igreja usando Ananias e Safira para infiltrar a corrupção moral no corpo de Cristo. E qual o pecado de Ananias e Safira? Alguém pode pensar, mentira ao Espírito. Porque o texto nos diz, versículo número 3, o texto nos fala: então disse Pedro, Ananias, quem encheu Satanás do coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Alguém pode pensar que eles pecaram porque eles tentaram o Espírito. Veja o versículo número 9, o texto nos diz: por que entrastes, falando a Safira agora, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E alguém pode falar sobre ganância. Por quê? Porque o texto nos diz que Ananias e Safira, no versículo número 2, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Alguém pode pensar assim, então: mentira ao Espírito, tentação ao Espírito, ganância. Houve mentira? Sim, houve mentira. Houve ganância? Sim, houve ganância. Houve tentação ao Espírito de Deus? Sim, houve tentação do Espírito de Deus. Mas, amados irmãos, mentira não descreve um pecado específico. Ganância houve sim, mas não por dinheiro.
Porque eles não poderiam, eles não precisavam depositar o que eles fizeram vender. Tentação houve, mas a hipocrisia foi o pecado deles. Hipocrisia. Você já ouviu falar a palavra hipocrisia? As crianças, eu acho que já ouviram falar sobre hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem do trabalho teatral. Vocês sabem o que é teatro? Vocês sabem? Então, o ator de teatro, ele era chamado pelos gregos de hipócrita. Pra vocês terem uma ideia. E nós não temos o verbo hipocrisar. Vocês conhecem crianças e jovens? Eu acho que não dá para eu hipocrisa. Nós não temos esse verbo hipocrisar. Mas, se tivéssemos esse verbo hipocrisar, ele seria sinônimo, ele teria o mesmo sentido dos verbos representar, fingir, simular. Vocês entenderam? Então, os atores dos teatros gregos, eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Porque eles ensinavam seus personagens, eles fingiam ser pessoas que não eram de verdade aquelas pessoas. Assim, a palavra hipocrisia, ela passou a ser usada no sentido de fingimento, de insinceridade, de fraudulência, de ação maliciosa. Veja, por exemplo, Lucas usando essa palavra, esse verbo, hipocrisia, nesse sentido pejorativo, nesse sentido pecaminoso, em Lucas capítulo 20, versículo de número 20. Veja lá, por favor, 20 de Lucas. O texto nos diz aqui a questão do tributo. Eles estavam tentando pegar Jesus, colocar Jesus contra César. Versículo de número 20 diz: observando, subornaram emissários que se fingiam dos justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então veja o verbo, essa expressão, que se fingiam de justos. Esse fingiam aqui é o mesmo verbo de hipocrisia. Se fingir. Então não tem o verbo hipocrisar, mas aqui a gente tem o verbo, a atitude de fingir-se justo. Então a hipocrisia passou a ser esse fingimento. E o hipócrita passou a ser aquele que praticava o pecado de hipocrisia. Assim nós podemos dizer que um hipócrita é quem usa uma máscara de moralidade para encenar, para parecer aos outros ser ele uma pessoa virtuosa, que ele não é. Então isso é bom. O que Ananias e Safira fizeram? Voltando lá para o texto do capítulo 5 de Atos. Amados irmãos e irmãs, Ananias e Safira, marido e esposa, eles concordaram vender uma propriedade deles. Eles acertaram entre eles reter para eles parte do dinheiro ganho na venda. E eles fizeram um acordo para mentirem aos apóstolos, entregando parte do dinheiro da venda, como se fosse todo o dinheiro da venda da propriedade. Nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 5, nós já lemos. Versículo 2 também, nós já lemos. Versículo de número 7, o acordo que foi feito entre marido e esposa. Versículo 7, quando disse: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a dona Safira, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe:
aquela terra, Pedro disse o valor. Versículo de número, continuando, versículo 8, ela respondeu: sim, portanto, confirmou o valor dito por Ananias inicialmente. Versículo 9, tornando-lhe Pedro, o texto nos diz: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também levaram. Um acordo. Qual é a intenção de Ananias e Safira? É uma pergunta importante para nós. O que é que eles intentavam? Qual era o plano deles? Qual era o alvo? Mas, irmãos e irmãs, eles queriam se mostrar para os apóstolos e para a igreja como crentes cheios da graça de Deus, crentes generosos, crentes que doavam o que eles tinham para socorrer os irmãos. Talvez eles queriam ter uma posição de destaque na igreja por meio dessa hipocrisia deles. Ananias e Safira eram hipócritas de verdade. O que aconteceu? O apóstolo Pedro, pelo dom de discernimento, que é um dom específico, extraordinário, que o Espírito deu ao apóstolo, ele conseguia distinguir as coisas, os espíritos. O apóstolo Pedro, pelo dom do discernimento, ele percebeu e ele revelou a hipocrisia do casal. Primeiro, a hipocrisia de Ananias, versículo de número 3, o texto diz: então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito, reservando parte do valor do campo. Notem, amados irmãos, que tristeza. O cabeça da casa foi o cabeça do pecado. Isso é triste, muito triste. Quando aquele que Deus dá a uma família para ser o defensor da família, o cabeça espiritual do lar, ele se torna o próprio cabeça do pecado e da miséria. Depois a hipocrisia de Safira foi revelada. A esposa, que aí também ela não era tão diferente do seu marido, de fato eles eram uma só carne. Versículo de número 7 nos diz, e nós já lemos o texto. O apóstolo Pedro, ele viu que foi Satanás, o adversário da igreja, que encheu o coração de Ananias. Versículo de número 3 nós já lemos: Ananias, claro, fez o que fez, pois ele era mau e deu lugar ao adversário da igreja, Satanás. Satanás, ele sabe escolher bem os instrumentos dele, por juízo. E notem, que era a pura hipocrisia de Ananias e Safira. E eles de fato eram instrumentos de ataque de Satanás contra a igreja naquele tempo. Eles nem precisavam reter partilha. E é interessante que a palavra grega era traduzida por reter no versículo de número 2 e no versículo de número 3, que é traduzida como reservando. Essa palavra ela dá um entendimento a nós que foi uma apropriação indevida de Ananias e Safira. Foi um roubo deles. Talvez o Espírito use essa palavra para descrever essa atitude de reserva deles, de retenção deles. Porque talvez, o texto não diz isso, mas é uma possibilidade forte. Eles queriam se mostrar tão piedosos, então possivelmente eles fizeram um voto, porque não é raro um crente fazer um voto de doação, coisa desse tipo. Da mesma forma, eu não digo que o que está sendo feito por eles
são pastores, mas ladrões, estão dizendo: faça um voto de fé, doe sua casa, doe seu carro, doe o que você tem na sua carteira. Não estou dizendo isso, não estou aprovando isso, mas eu estou falando que é bíblico também, um crente, se ele tocar por Deus, ele quer vender o bem, e quer doar esse bem para os necessitados, ou uso de missões, coisas desse tipo, ele pode fazer. Mas no caso dele, parece que Ananias e Safira eles fizeram um voto solene, que era algo comum também dentro da cultura bíblica, para se mostrarem piedosos, dizendo: nós doaremos tudo para o Senhor. E assim fizeram, aparentemente, dando a sacolinha lá no pé dos apóstolos, nos pés dos apóstolos. Olha aqui. Não tem nem motivo para fazer isso. Se eles vendessem e não quisessem doar nada, nem um centavo, não haveria problema. Vejam as duas primeiras perguntas do versículo 4. O texto nos diz: o apóstolo perguntando a ele, conservando, ou seja, conservando o preço, essa parte, esse valor, porventura não seria teu, o terreno, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Estão entendendo aqui? Não era dano nenhum se eles não vendessem, não era dano nenhum se eles não doassem. E aproveitando o momento, porque nós vivemos tanto no socialismo no Brasil, onde se distorce até a Bíblia para se defender o ataque à propriedade privada e tentar enganar os crentes. Nós não podemos deixar de observar que a igreja primitiva ela não tinha um sistema socialista de vida. Isso eu preciso dizer à igreja. Olhando pelo texto da Bíblia, não se eliminava a propriedade privada, não se obrigava os crentes a se desfazerem dos seus bens particulares e distribuírem tudo entre si. O texto não nos dá essa palavra. O papo não era. Não era isso que acontecia na igreja de Jerusalém. A doação era voluntária, era por amor e liberalidade vindos do Espírito Santo que os crentes se desfaziam dos seus bens e doavam para os necessitados. Não havia em Jerusalém um kibbutz judeu, primeiro kibbutz judeu. Não havia em Jerusalém uma comuna, como se praticou pelo socialismo. Não havia uma imposição dos apóstolos e nem sequestro de bens privados. Não havia nada disso. A pergunta do apóstolo é muito clara: conservando porventura não seria teu? Ele está falando do terreno. E a outra pergunta é: e vendido não estaria em teu poder? Então, não havia uma comuna, não havia socialismo dentro da igreja primitiva. Se você quiser ler mais isso, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4, nos fala essa voluntariedade da não por imposição, é voluntária. Segundo aos Coríntios 9, capítulo 6 a 1. Mas dito essas coisas, voltemos para o texto. Ananias e Safira eles deixaram-se encher pelo engano de Satanás. Ananias e Safira, eles queriam ser louvados, talvez como Barnabé foi louvado. Você pode ver que havia há uma conexão no texto. Logo depois de citar o exemplo de Barnabé, o capítulo 5, ele começa entretanto, então faz uma ligação muito clara entre uma parte e outra. Mas, meus amados irmãos, aquele casal, ele pensou em mentir ao homem, mas a quem eles mentiram?
No versículo 13 ele diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, que encheu Satanás no coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo que está sendo a sua vida. Agora pergunta: quem é o Espírito Santo? Veja o versículo 4. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Notem que o entendimento do apóstolo Pedro é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo para Pedro não era uma força ativa, como dizem os testemunhos de Jeová. Dizem os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo não era algo impessoal, mas é Deus mesmo. O Deus vivo que vive na igreja, o santuário dele. Quando eu falo igreja, eu estou falando assim, prédio, mas o corpo dos crentes, e cada crente individual é santuário do Espírito de Deus. E aqui, meus amados irmãos, nós temos o ensino apostólico sobre a terceira pessoa da Trindade Santíssima, o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esse texto, do versículo 4, é um dos textos que fundamentam a nossa confissão no domingo 20 do Catecismo de Heidelberg. Veja o domingo 20 do Catecismo de Heidelberg. O que é que nós confessamos sobre o Espírito Santo? Primeiro, junto com o Pai e o Filho, Ele é o verdadeiro e eterno Deus. Segundo, que Ele foi dado também a mim. Ou seja, a mim crente. E por uma verdadeira fé, Ele me torna participante de Cristo, de todos os seus benefícios. Ele me consola e Ele fica comigo para sempre. É isso que nós confessamos sobre o Espírito Santo. E notem que, além de confessarmos aquilo que o apóstolo Pedro falou, que o Espírito é Deus, nós confessamos que o Espírito é um dom que Cristo e o Pai deram. Não é algo ou pessoa que vem a mim pelas obras que faço, mas é mediante a fé que nós recebemos o Espírito. Esse Espírito que nos liga a Cristo pela fé que Ele nos dá. Esse Espírito que me faz, pela fé, participar dos benefícios de Jesus. Que benefícios são esses? O perdão, a santidade, a justiça, a vida eterna que Cristo Ele conquistou para cada um dos seus eleitos na sua morte, na sua ressurreição. E que esse Espírito Santo é o outro consolador que Jesus Ele prometeu, que me consola, Ele não me deixa órfão, Ele está me lembrando as palavras de Jesus, Ele está de fato garantindo a presença do Pai e do Filho no meu coração, conosco na igreja. O Espírito que estará conosco para sempre. Nós confessamos isto, irmãos, com base na doutrina dos apóstolos. Voltando lá para o texto de Atos. Notem que Ananias e Safira não mentiram para uma força ativa. Você sabe que nós só podemos mentir para pessoas. Nós mentimos para os nossos pais, especialmente para a gente. Nós mentimos
para nossos cônjuges, nós mentimos para os nossos filhos, professores, patrões, empregados, amigos, desconhecidos. Nós só mentimos para pessoas. Mesma coisa com o tentar. O texto nos diz que Ananias e Safira tentaram o Espírito do Senhor. Só pessoas são tentadas. Satanás ele nos tenta. Satanás ele tentou a Jesus Cristo no deserto. Satanás usou o povo de Israel para tentarem o Senhor. Só pessoas. Assim, Ananias e Safira, com a hipocrisia deles, mentiram e tentaram uma pessoa, um ser, o Espírito Santo. Esse Espírito que é chamado do Espírito do Senhor, esse Espírito que é Deus de Deus, Deus verdadeiro. Qual o resultado da hipocrisia do casal Ananias e Safira? Morte súbita. Morte súbita. Morte súbita. Ambos morreram de modo rápido e espantoso. Ananias primeiro, veja o versículo número 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expiou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O texto nos diz, era feito, quando Pedro estava declarando aquilo, era feito que ele estivesse morto, na hora. Algo terrível. Safira, 3 horas depois, pois ela não estava com o marido na hora quando Pedro falou a Ananias. Versículo 7, o texto diz que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que ocorreu. Então Pedro fez a pergunta a ela. Ela, ao invés de se arrepender dos seus pecados, veja como Deus é gracioso, Deus ainda disse: e aí, foi assim por meio de Pedro? Ela, foi. Você sabe quando acontece de nós casais caímos na fraqueza de um fazer a cobertura do outro, especialmente nas visitas pastorais, não fica fazendo a retaguarda do outro. E aí, vai dizer o que é o pastor? Vai dizer o que é o prefeito? Tá, né? Olha, se tu contar aqui, eu vou contar aqui do outro, tá? É, sim. Três horas depois, versículo número 10 nos diz: no mesmo instante, quando Pedro diz: eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, ou seja, veja aí, estão chegando agora, eles também lhe levaram. O texto nos diz: no mesmo instante, parece que foi até mais rápido, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Ambos cometeram o mesmo pecado. Ambos foram mortos no mesmo dia. Ambos foram mortos no mesmo tipo de morte. Ambos foram sepultados no mesmo local. Meus amados irmãos, há um tratamento e fim comum para os hipócritas. Quem matou o casal e o que era a morte deles? Deus matou Ananias e Safira. Pedro, ele proferiu apenas a sentença de morte deles. Ele só falou. Mas a morte
foi uma ação sobrenatural de Deus. Veja, por favor, o que diz Isaías, capítulo 11, versículo 3, versículo 4. O profeta Isaías, falando acerca de Cristo Jesus. Veja o que Isaías disse. Isaías, capítulo 11, versículo 3 e 4. Deleitar-se-á no Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, Messias. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Veja a parte final do texto. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sonoro e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós não temos dúvida que o nosso amado Senhor Jesus, Ele é graciosíssimo. Não temos dúvida disso. Ele morreu pela igreja por pura graça. Mas a Escritura nos fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo, ele disse que Deus destruirá quem atentar contra o santuário dele, a igreja de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17. A Escritura, ela diz, meus amados irmãos, que por amor à santidade de Deus e da igreja, o Senhor Deus, Ele matou. Vou dar alguns exemplos. Dentro da igreja, não o mundo, dentro da igreja, Ele matou os israelitas que o tentaram no deserto. Deus matou. Deus matou Nadab e Abiú, filhos de Arão, Levítico capítulo 10, versículo 1 a 7. Deus, ele matou Acã. O pecado e o momento do pecado de Acã é muito similar ao momento do pecado de Ananias e Safira. Na conquista de Canaã isso aconteceu. Josué capítulo 7. Deus, ele matou usar, tocar indevidamente na arca da aliança do Senhor. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 a 11. E não somente no Antigo Testamento, até para economizar aquele falso argumento que diz: o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus sanguinário, é um Deus legalista, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de graça, é Jesus. Você já ouviu esse tipo de argumento? Isso é heresia do inferno, isso não vem da Bíblia. Mas para economizar qualquer pessoa que queira usar esse argumento para dizer: isso está lá no Antigo Testamento, dizer da ação de Deus em Corinto. Pouco tempo atrás eu vi uma pregação sobre a necessidade do exame antes da ceia. Lá em Corinto, carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículo 30 e 32. A Bíblia nos diz que o Senhor fazia adoecer e até matava os crentes que estavam profanando a mesa do Senhor. Está escrito isso. Mas, irmãos e irmãs, não podemos ter uma visão satânica e mundana de Deus. Satânica por quê? Lembre-se que Satanás, ele disse a Eva que Deus não puniria o pecado com morte. Vocês lembram disso? Não vem assim. Foi Satanás que inventou isso a primeira vez? Deus não pune pecado com morte. Lembre-se que o mundo anticristão, ele prega para nós e nossos filhos um Deus, Papai Noel. O que é esse Deus, Papai Noel? É aquele velhinho, barba grande, bonachão, e sempre fica ameaçando: não vou lhe dar o presente no final do ano. Mas quando chega no final do ano, Papai Noel
texto me diz que tem uma vara na sua boca. Quando ele bate, onde lá em Isaías o texto nos falou que ele, com a sua boca, com o sopro de sua boca, dos seus lábios, ele matará os perversos. Lembre-se da visão de Cristo em Apocalipse. O nosso Cristo, ele tem uma espada aguda, dois gumes, que ele mata os seus inimigos, ele mata quem tenta ferir a amada igreja dele. Isso é o nosso amado Senhor Jesus. Isso eu não estou inventando, a Bíblia diz. Não é esse Cristo efeminado que é pregado, Cristo que está sempre, bem, eu te amo. Não é esse para os pecadores, mas é um Cristo que sim, é gracioso, é amor, mas que ele diz, eu mato, como o Salmo número 110, lá no versículo final, veja, Salmo 110, versículo final, ele diz assim, versículo 6, versículo 5, versículo 6, versículo 7, diz, o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, e caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Veja que Cristo é esse, é o Cristo que opera na igreja. O que Ananias e Safira fizeram como instrumento de Satanás era um ataque à santidade e pureza da igreja amada do Senhor. A morte de Ananias e Safira era essa vara, era esse sopro, era essa espada de Cristo Jesus agindo, protegendo a igreja e disciplinando aquele casal. Era Cristo cortando o mal da hipocrisia na igreja cristã que florescia ali em Jerusalém. A igreja cristã, a igreja de Cristo ela sempre existiu, mas eu falo da igreja cristã, após Pentecostes, ela estava florescendo ali, ela estava nascendo. Satanás ele sabe o valor disso. Ele queria plantar esse fermento, esse mal ali na igreja. Então, meus amados irmãos, nós vemos a disciplina do Senhor Jesus na morte de Ananias e Safira. Disciplina extraordinária, por causa do momento extraordinário que se vivia. Disciplina executada pela palavra de Cristo, saída diretamente da boca do apóstolo. Disciplina necessária para vivermos na graça e no temor do Senhor. Temor. É isso, temor a Deus. Sim. Deixa eu ouvir com esse mundo não. Temor a Deus. Sim. O Senhor ele deve ser temido. Sabe por quê? Ele é Deus. Claro que não tememos a Deus como o mundo anticristão e os animais temem os mais fortes que eles. Nosso temor, o temor dos crentes, é diferente desse temor animalesco, e a palavra correta é essa. Porque o mundo fora de Cristo é tão irracional quanto um animal bruto. Lembra do Salmo 32, não ser teimoso como um animal, para que você não receba trato igual. O mundo e a igreja em pecado é tão bruta como um boi, mais bruta que um boi, porque o texto lá em Isaías diz que um boi conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem, porque o pecado do mundo
Então, o mundo ele teme a Deus como os animais temem os mais fortes que eles, apenas por medo. Mas os crentes eles temem a Deus por reverência. Os crentes eles temem a Deus por amor. Os crentes eles temem a Deus por fé, porque eles reconhecem a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade da santidade de Deus, a grandiosidade da graça de Deus, a grandiosidade da misericórdia de Deus. Eles reconhecem como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é muito mais alto, e eles ficam como Moisés ficou quando disse: Senhor, mostra-me a tua face. E Deus disse: não vou mostrar. E quando Deus passou por Moisés ele gritava: Senhor, grandioso, misericordioso, santíssimo em poder e graça. Veja que Moisés ele gritava. Era medo, mas da grandiosidade santa do Senhor. É isso mesmo que deve estar no nosso coração. Medo, temor santo. É o temor, a reverência, o respeito que crianças devem ter com seus pais. Devem amar, devem temer seus pais, respeitar seus pais, por amor a eles. E aí nós vemos a necessidade de disciplina. Por quê? Porque lembra que a gente está falando aqui que a morte de Ananias e Safira era disciplina de Deus dentro da igreja. Por que a gente precisa de disciplina? Porque a nossa natureza carnal é rebelde, é irreverente, e é desrespeitosa com Deus, é leviana, acha que Deus é igual a nós. É ou não? A natureza caída em Adão ainda está nos crentes, ainda está lutando com a gente. É uma luta nem de boxe, nem de regra, é uma luta de UFC. Briga mesmo, quer matar a gente, enquanto ela não for morta na volta do Senhor, na nossa morte. E não somente para refrear a velha natureza dentro da igreja, que é a disciplina necessária, mas também a disciplina necessária, meus amados irmãos, para que o mundo conheça a santidade de Deus, para que o mundo veja Deus se santificando nos seus santos, para que o mundo honre e reverencie o Senhor Deus que nos salvou. A disciplina é necessária para isto também. Eu não vou falar nem para a salvação do pecador, porque isso já é implícito. A morte súbita de Ananias e Safira é a disciplina do Senhor que nos ensina o temor na vida debaixo da graça de Deus. Qual foi o resultado da disciplina? Essa disciplina ela ensinou a igreja de Cristo e ao mundo a temerem a santidade de Deus e o amor de Deus pela igreja de seu Filho. Veja o versículo de número 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. O que é que sobreveio? Versículo 5 do capítulo 5. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja o versículo de número 11, a repetição praticamente da mesma coisa. Depois da morte de Safira, o texto diz que sobreveio grande temor a toda a igreja. É a primeira vez que Lucas usa aqui em Atos, a palavra igreja, para de fato distingui-la da comunidade judaica, para mostrar que era a assembleia que Cristo tinha chamado para ele, o povo comprado com o sangue de Jesus. É a primeira vez que ele usa aqui.
em Atos. E ele diz: veio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ou seja, saiu na boca miúda pela comunidade. Olha o que aconteceu. Casal, Ananias e Safira. Imagine, notícia do jornal daquela época, dizendo: olha, o casal morre, cai no mesmo instante, morto na igreja em Jerusalém, porque mentiram, porque eram hipócritas e mentiram aos filhos. Disciplina ensinou a igreja de Cristo e ao mundo a temerem a santidade de Deus, o amor de Deus pela igreja do seu Filho. Conclusão, meus irmãos. A janela que Lucas ele abriu para nós vermos a igreja em Jerusalém, dentro da igreja de Jerusalém, nos levou a ver, primeiro, viver na abundante graça não é viver sem disciplina do Senhor. Não é isso que nós vemos aqui na parte da Escritura que lemos. Viver na graça não significa viver sem disciplina do Senhor. A vida na graça nos chama a vivermos no temor do Senhor. Deus ele quer que eu e você, nós, como igreja reformada, muitas vezes é interpretada, seja por membros dentro da igreja, seja de fora do mundo, que estamos na graça, podemos viver sem disciplina. Deus ele quer nos fazer entender que ele odeia o pecado. Deus odeia a mentira. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia os hipócritas. O inferno não vai estar cheio de hipocrisia. O inferno vai estar cheio de hipócritas. O Senhor Jesus, ele ama a igreja dele, ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, ele não reteve nada, todo o sangue dele foi esvaído dele, caiu, perdido, para ele comprar a sua igreja, para ser santuário do Espírito Santo que é dele. Jesus, ele pagou esse preço, sinceramente, para ele viver em amor e alegria conosco. O Senhor Jesus, ele mata quem tentar destruir a amada igreja dele. Ele é um esposo fiel, ele mata. Por amor a ele. E o pecado de hipocrisia no estágio da vida da igreja cristã em Jerusalém, naquele momento, seria um mal muito grande para o avanço do Evangelho. Precisava de uma disciplina rápida e muito clara para afastar a igreja da hipocrisia. A igreja teria dentro dela, imagine, um velho fermento, a hipocrisia, um poderoso fermento para inchar a igreja inchada de pessoas hipócritas. E para tirar a pureza da igreja. Pela janela, isso a gente viu pela janela, está lá vendo a janela. Pela janela da igreja nós vimos também que uma igreja cheia da graça de Deus não impede o ataque de Satanás. Nossa igreja cheia de doutrina, cheia da graça, a gente vê o somente tudo se amando. Pode parar, você está debaixo de ataque. Satanás é um adversário incansável. Satanás ele continuará a infiltrar hipócritas em nosso meio. Satanás ele continuará a nos tentar a vivermos em hipocrisia. A hipocrisia e hipócritas sempre se manifestarão na igreja. Sempre. E por isso, nós devemos nos proteger desse ataque de Satanás contra a igreja. E se proteger com o quê? Com a palavra de Deus. A gente precisa se proteger com a palavra de Deus.
Eu vou citar algumas delas, se você quiser você anota. Romanos capítulo 12, versículo 9. O texto nos diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o texto nos diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de malícia. Proteja-se contra os ataques de Satanás. Crentes que não abrem a Bíblia durante a semana, crentes que desprezam a pregação da palavra de Deus. Eu só vou por um culto. Isso é pecado absoluto. E não quero ficar debaixo da palavra de Deus. Crentes que desprezam, tendo a oportunidade de não vindo para estudos, crentes que não meditam na palavra, crentes que não estão protegendo o seu coração com a palavra de Deus, são alvos fáceis para todo pecado, mas para a hipocrisia também. Proteja-se contra os ataques de Satanás. Encha seu coração com a palavra de Deus. Mas não somente enche, não tem uma coisa somente intelectual, mas rogue a graça de Deus para que a palavra e o Espírito do Senhor transborde em seu coração, no coração dos seus irmãos, ao ponto de não ter mais nenhum espaço para uma gota ou para um grama de hipocrisia vindo de Satanás, vindo de sua carne, para não ter mais nenhum lugar no seu coração, nem no meu coração, nem no nosso coração para fugimentos, para malícias em nossa vida fraterna. Por último, pela janela da igreja em Jerusalém, nós vemos a importância da disciplina eclesiástica, a terceira marca da igreja de Cristo, para a pureza da igreja e para o testemunho da igreja diante do mundo. O mundo está sorrindo dos crentes, porque as igrejas estão inchadas, porque está faltando disciplina nas igrejas. Não pense que nós estamos fora do alcance desse problema. Mas, meus amados irmãos, onde a disciplina é biblicamente aplicada, a igreja é protegida do ataque de Satanás. A igreja é purificada do pecado e o nome de Deus é temido na igreja pelo mundo. E assim, quando você nesses dias estiver vendo o processo de disciplina, e você pode até estar vendo já o processo de disciplina sendo aplicado dentro da igreja sobre aqueles que querem viver em seus pecados, ao invés de você deixar Satanás encher seu coração com mentiras, louve a Deus, valorize a disciplina dentro da igreja, ame a disciplina dentro da igreja. Ela é necessária para vivermos na graça